noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus, que eu sempre repito, porque dentro do meu coração eu sei que é uma grande verdade, que cada um de nós aqui é acolhido no momento que entra, pelos mentores da casa, por esses trabalhadores incansáveis, que estão sempre nos ajudando de todas as formas. E eu só queria apenas aqui agradecer a todos pelas ajudas, por vocês sempre estarem participando de todas as oportunidades que a casa dá de nós praticarmos a caridade. Eu falo sempre que a caridade, ou melhor, eu repito, porque foi o que eu aprendi na doutrina, que a caridade ela pode ser tanto moral quanto material. Que muitas vezes a material a gente pode até mesmo dizer que não temos, que não podemos por passar por uma situação mais difícil. A caridade moral todos nós podemos praticar. Ela consiste em bons conselhos, em ouvir o próximo, em se compadecer e ter empatia pelas dificuldades do próximo, não menosprezar ou diminuir a dor que aquele nosso irmão carrega, mesmo que pareça sim ser algo pequeno. A dor, para quem carrega, para quem transporta o fardo consigo, tem o seu peso considerado. E eu falo isso no mês em que nós estamos aí dedicando a falar mais sobre a questão do suicídio, onde nós temos esse mês que é o Setembro Amarelo, dedicado realmente à prevenção ao suicídio. E é um tema muito importante, nós precisamos estar sempre atentos, porque muitas vezes vamos conversar com alguém e que muitas vezes está realmente passando por grandes dificuldades. Aquelas dúvidas que nós temos, essas dúvidas existenciais e gerando crises, muitas vezes sem respostas, por falta realmente de um bom conteúdo, porque hoje a internet está realmente cheia de conteúdos, mas o difícil realmente talvez devesse existir um filtro para isso, seria os bons conteúdos. Então, eu acredito que o conteúdo hoje da internet deveria vir com algum tipo de filtro, para que a gente soubesse ou pudesse saber ali se realmente vem de uma fonte de livros realmente elevados, ou se é realmente mais alguém, mais um pseudo-sábio, como nos orienta a doutrina. Pessoas que acham que conhecem e saem falando, e nesse saem falando acabam orientando pessoas que estão ali perdidas. E aí, como o Evangelho mesmo nos diz, vão ser então cegos conduzindo os cegos. Eu digo que o mais importante é nós abraçarmos realmente, de fato, a doutrina e principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, muitas vezes, é algo raro. Muitos palestrantes trazem assuntos novos para a doutrina, isso é importante, isso ajuda também a gente a se sentir mais incentivado e motivado a pesquisar, mas eu acredito que o mais importante, principalmente a uma casa espírita, é ter palestrantes que se prendem em trazer o Evangelho, esmiuçar, e muitas vezes trazer luz, porque quando a gente fala que o Livro dos Espíritos, ou o Espiritismo, é a chave para tudo aquilo que Jesus dizia por parábolas, é necessário que alguém utilize a chave. E é a doutrina. Então nós precisamos, numa casa espírita, ter sempre palestrantes que se empenhem em falar do Evangelho. E que nós aprendamos que é através do Evangelho que vamos encontrar respostas para as nossas dificuldades. Lá é o grande livro de perguntas e respostas. Livro de cabeceira, porque quando nós estamos em dificuldade, eu posso dizer aqui que qualquer uma das dificuldades que nós passamos aqui no planeta de provas e expiações, o Evangelho vai nos dizer o porquê estamos passando e vai nos mostrar como passar ou como melhorar aquela situação. Por isso eu fico tão feliz com o meu amigo Paulo, que eu disse a ele e que eu tenho convicção de que a espiritualidade encaminhou aqui a esta casa, porque eu tenho convicção também que o tratamento depende, claro, do nosso esforço,
da misericórdia divina, né, do nosso merecimento, do trabalho do passe, mas acima de tudo é necessário uma mudança de pensamento e de ações. E isso só vem com o entendimento do Evangelho. Então faz parte, é uma parte essencial do nosso tratamento e de mudança. Eu pergunto, como está a encarnação de cada um de vocês? Está indo tudo bem? Tá? Porque nós estamos aqui ainda, estamos a caminho, estamos recebendo a oportunidade, estamos numa casa espírita com outros irmãos, estamos gozando de saúde, talvez não 100%, mas aquela ainda que é a mais importante, que é a de ouvir e de entender. Eu não sei como seria, de repente, estar numa situação onde você perdesse a capacidade cognitiva de entender alguém falar algo, de ler um livro e não entender, ou simplesmente não conseguir mais ler. Então essa saúde nós temos e devemos aproveitar. E só a última coisa, nós somos espíritos em aprendizado e estamos fadados a cair e tropeçar muitas vezes, porque isso é próprio da nossa imperfeição. Mas o mais importante é que a gente reconheça os nossos erros, que a gente coloque a mão na consciência sobre aquilo que estamos fazendo e busquemos mudar, porque é por isso que nós estamos aqui. Nenhum de nós vai deixar essa encarnação da maneira que entrou. Isso é maravilhoso. Ninguém vai retornar à pátria espiritual da mesma forma como entrou. E sempre vai ser melhor. Pode não ter avançado muito rapidamente ou passos muito largos, mas a estagnação é algo muito raro para nós. A estagnação causa um desconforto para nós. Tão grande que o próprio corpo se expressa através de doenças, nos mostrando que essa estagnação não está nos fazendo bem. Então nós estamos sempre avançando. Então convido a todos agora que a gente feche os nossos olhos. E assim, de olhos fechados, com o pensamento em Jesus, esse nosso irmão tão querido, que todos nós amamos profundamente e respeitamos, vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai amado, pela bênção desta encarnação, por poder estar aqui, neste planeta maravilhoso, nessa casa, nessa escola, aprendendo, compartilhando. Agradecer a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, pelos ensinamentos, pelas respostas e os exemplos que ele nos deixou, que tanto nos ajudam e nos confortam a nossa caminhada, às vezes muito dura, aqui no planeta de provas e de expiações. Agradecer aos mentores da casa que nos acolhem aqui sempre com muito carinho, preparam este ambiente para que a gente possa se sentir aqui em paz, se sentir amado, protegido. É a emanação da energia e do amor desses nossos irmãos. Agradecer também ao nosso mentor, esse amigo tão querido que está sempre nos ajudando, nos inspirando. Agradecer a presença dos irmãozinhos queridos, que são trazidos aqui pela espiritualidade para estes momentos de reflexão, porque nós temos aqui e estamos aqui com o mesmo intuito, de evoluir, aprender, crescer, melhorar. E vamos ainda aproveitando este momento para emanar as nossas melhores vibrações a todos os nossos irmãos que passam por grandes provas neste momento, que passam por dificuldades de entendimento, de aceitação, de dúvidas. Que todo esse nosso amor aqui emanados possa chegar a cada um desses nossos irmãos em aflição muito maiores do que as nossas. Que os seus mentores possam ali, através desse esforço hercúleo, ajudar os seus protegidos, para que eles possam acordar, despertar para a verdadeira vida. Agradecer à nossa família, aos nossos irmãos e pedir sempre pelo nosso pai, pela nossa mãe, esses nossos irmãos que nos acolhem, que nos trazem, que nos dão a oportunidade de que nós estejamos aqui.
E vamos ainda pedindo a espiritualidade amiga que envolva o palestrante desta noite, o nosso irmão Paulo, para que ele possa aqui de maneira tranquila, serena, passar tudo aquilo que ele se propôs, estudou e preparou para passar para nós. E assim, vamos nos esforçando para manter sempre o pensamento elevado, o pensamento em Jesus, para absorver todo esse conhecimento, essas reflexões. E vamos iniciar esta noite, esse momento de palestra, de assembleia, de reunião de irmãos, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, e uma boa palestra a todos nós. Vocês viram que quem tem amigo bota a gente de saia justa, né? Aumenta a responsabilidade. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos e muito gratos pela oportunidade de refletirmos sobre o Evangelho. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Dá para entender o que eu falo? Às vezes nem eu entendo, então por isso que eu estou perguntando. Nesse tom tá bom? Ok. O assunto que nos traz hoje aqui é um assunto que eu estava até conversando com o Diego. Para muitas pessoas, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro velho, ultrapassado, obsoleto. Mas não é. É um livro de receita, é um livro de cabeceira, é um livro de respostas para a vida. Os assuntos que nele contém são assuntos extremamente atuais. Ele foi editado em 1864. Nenhum de nós éramos nascidos naquela época. 1864. E o assunto desta noite consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a loucura e o suicídio. Estamos em setembro. Dia 10 de setembro é o dia instituído da prevenção ao suicídio antigamente chamava-se combate ao suicídio, mas ninguém combate suicídio. Suicídio é uma ideia que quando a pessoa tem, a gente não consegue combater. Trabalhar na prevenção, ótimo. Mas o que nós gostamos é de trabalhar na valorização da vida. Vocês conhecem o CVV? Já ouviram falar no CVV? Diz que 188, ligação gratuita em todo o território nacional. É um serviço que tem aproximadamente 3.500 a 3.800 voluntários espalhados por todo o Brasil. Um atendimento de 24 horas todos os dias, gratuito e sigiloso, para conversar. Para conversar. E a gente conversa, viu? Oxe, conversa. Para conversar. Porque antigamente era tabu falar sobre suicídio. Mas hoje a gente percebe que quanto mais se fala, mais vidas são salvas. Porque o que falta é entendimento, é compreensão. Então eu vou convidar vocês para a gente entrar na reflexão da noite que trata da loucura e do suicídio, abordados pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Por que esse tema está no Bem-aventurados aflitos? O que significa isso? Bem-aventurados os que sofrem, os que passam por aflição. Bem-aventurados, felizes os que sofrem. Então eu preciso sofrer? Eu não preciso sofrer. Bem-aventurados os que sofrem do jeito certo. Porque também tem o bem sofrer e o mal sofrer. Jesus quer dizer, bem-aventurados aqueles que passam por aflições, compreendendo o significado delas, a razão delas existirem,
que passam de uma forma equilibrada, resignada, de uma forma inteligente. Esses sim irão superar essas dificuldades. Esses serão bem-aventurados. Porque as aflições da vida, elas nada mais são do que consequências de nossos atos anteriores. Antes da gente falar em reencarnação, vamos pensar nessa vida. Nessa vida, todos nós aqui lembramos da nossa infância. A minha faz um tempão que aconteceu, mas eu ainda lembro. A de vocês faz menos tempo. A gente ainda lembra. Ao longo da nossa trajetória, muitas coisas fizemos que nos prejudicaram. Prejudicou saúde, prejudicou relacionamento, prejudicou o histórico profissional, prejudicou um monte de coisas por nossas opções dessa vida. Então, existem as causas atuais das aflições e as causas anteriores. Se a gente passa por uma aflição, por um sofrimento, por uma dor, e não consegue encontrar nesta vida a razão desta dor, é porque ela não está nesta, ela está em vidas anteriores. E nós, espíritos imortais criados por Deus para o processo evolutivo, para a sublimação da criatura humana, nós recebemos de Deus o Instituto da Reencarnação, que é, na minha modesta opinião, uma das maiores expressões da misericórdia divina. Por quê? Porque se ele não me oferecer uma oportunidade de eu reparar o que eu fiz de errado, eu estarei fadado a um destino sem conserto, sem volta. Se eu errei profundamente, para onde eu vou? Eu espero não ir, mas como é que a gente aprendeu para onde a gente vai quando erra muito? Tem saída de lá? Alguém escapou? De vez em quando a gente tem uns amigos que parece que nem o diabo aguentou, né? Aí soltaram eles, vieram para cima da gente. Mas enfim, não existe essa penalidade, essa punição eterna. O amor divino, a misericórdia do Pai Celeste é gigante e nos oferece novas oportunidades. Então, primeiro, a reencarnação deve ser vista como uma grande oportunidade de redenção, de prosseguimento do processo evolutivo de cada um de nós. Processo esse para o qual fomos criados. Fomos criados para avançar, para ser melhor, para buscar uma felicidade relativa, mas o máximo que pudermos, a perfeição. Acreditem, todos vocês um dia serão anjos. Eu digo isso para minha mulher, ela não acredita. No meu caso. Mas é verdade. É com muito esforço, mas esse é o processo. Todos nós fomos criados para isso. Então, o Instituto da Reencarnação é maravilhoso, porque nos oferece a oportunidade de corrigir. Ora, se as aflições atuais, ou de causas atuais, ou de causas anteriores, todas elas nada mais são do que resposta, como consequência de atos praticados anteriormente, seja nesta vida ou em vida anterior, eu preciso dar conta. Para muitos de nós, quando erramos, a gente acha que arrepender-se é o suficiente. Eu fiquei sabendo que você fez tal coisa para fulano. Ah, eu fiz, mas eu estou arrependido. Está tudo certo, me arrependi. Tá não? Tá não. O arrependimento é apenas o primeiro passo do processo. Depois do arrependimento, vem a necessidade, depois do arrependimento sincero, vem a necessidade de se passar pela mesma situação, que é para valorizar aquilo. É isso que nós chamamos de expiação. Expiar é passar pelo processo que anteriormente provocamos. E é um processo doloroso, é um processo desconfortável para a gente, porque foi o que causamos a outros. E depois da expiação, vem uma outra fase, que é a fase da reparação. Então não adianta arrepender-se, não adianta pedir só desculpas, nós precisamos reparar o dano, reparar o erro. Esse é o processo evolutivo da vida.
Acontece que isso é resposta baseado na atitude, no sentimento, no pensamento de cada um de nós. Por isso é que tem tanta gente com tantos problemas diferentes na vida. Por isso é que é tanta variedade de situações, porque cada um de nós faz um tipo de opção. E cada opção tem uma consequência diferente. E a grande causa de suicídios é não saber lidar com as situações que estamos passando. É nessa hora que o conhecimento da doutrina espírita é enriquecedor, é fundamental, porque esclarece todas essas dúvidas. Quando atendemos pessoas do CVV e eles estão com forte propósito de suicídio, e a gente pergunta, mas o que vai acontecer com você depois? Ele fala, não sei, não estou preocupado, eu só quero resolver o problema. A falta de conhecimento, para nós espíritas, não é mais justificável. Concordam comigo? Não é mais justificável. A gente não pode esconder atrás da desculpa de que a gente não sabe o que nos acontece depois do falecimento do corpo físico. Mas a falta desse conhecimento leva pessoas a atitudes desastrosas, com consequências extraordinariamente complexas, difíceis de serem solucionadas posteriormente. Então a doutrina traz explicações. O Espiritismo, ele esclarece consolando, ele consola esclarecendo, explicando. Grande parte das pessoas que vão para o caminho do suicídio é porque não suportam os problemas que estão passando. Acham que não tem solução, acham que é impossível de resolver. Não existe nada impossível. Nada é impossível. Não existe problema que não tenha solução. Aliás, chama-se problema que é para a gente solucionar. O objetivo é solucionar problemas, não é conviver com eles infinitamente. Por isso é importante. Quando Kardec junta a loucura e o suicídio, é com o seguinte propósito. Loucura é uma demência, é uma insanidade mental, é um distúrbio mental que a maneira da pessoa sentir, falar, agir, pensar, impossibilita de viver em sociedade, porque ela não corresponde aos padrões sociais daquela sociedade. Então, às vezes, a gente vê uns irmãos passando na rua, falando sozinho, todo assim. O espírita fala que ele está perturbado, tem algum obsessor acompanhando. Mas muita gente diz, ó, o fulano está louco. Esse é louco. Isso é a loucura, essa demência aparente. A medicina avançou tanto que hoje tem tanto nome, gente. Vixe. Depressão, ansiedade, o que mais? Burnout, esquizofrenia, neurose, psicose, e tem uns... Ixi, a gente que tem um monte desses problemas esquece, sabe? A gente faz questão de esquecer um monte deles. Enfim, a medicina avançou e apresenta hoje as modalidades, mas essa loucura é que tira a pessoa daquele momento de concentração e comete o ato de suicídio. Porque suicidar-se é tirar a própria vida, é atentar não, é efetivamente tirar a própria vida, ou também chamado autocídio. Isso pode ser premeditado, a gente conhece casos de pessoas que fazem a coisa premeditada. Compra o veneno, deixa separado, escreve a carta de despedida, toma o veneno, passa mal, coisa. A gente conhece isso. Isso, a pessoa não está no seu normal quando comete uma coisa dessa contra si mesmo. Os números são alarmantes, eu falo daqui a pouco, mas vamos focar nisso. A pessoa não está no seu normal, ok? Ela precisa compreender a situação pela qual está passando e achar soluções, pelo menos de passar de uma forma mais equilibrada, vencer a dificuldade. Mas tem um tipo de suicídio, que é aí que Kardec encaixa a loucura, quando advém de uma deficiência cerebral. Porque se o cérebro não funciona bem, o espírito que habita o corpo físico, ele tem dificuldades de manifestação. Ok? Já é uma prova difícil.
muitas vezes uma expiação difícil. Então, Kardec chama de suicídio involuntário, inconsciente. A pessoa não premeditou aquilo. Mas existe um outro tipo, que é esse extremamente preocupante, especialmente nos dias atuais, que eu convido a todos nós, a cada um de vocês, refletirem muito seriamente sobre isso. Existe uma forma de suicídio que é chamado inconsciente ou involuntário, diversos nomes. Mas é aquele onde nós deixamos de cuidar do nosso aparelho físico. Para a gente viver na Terra, a gente precisa de um corpo físico. Se a gente não cuida do corpo físico, ele adoece e a vida extingue-se mais rapidamente. Se você antecipa a sua morte, se você diminui o seu tempo de vida, como é que a gente chama isso? Suicídio. E a gente nem percebe. Então, quando a pessoa envereda por vícios, vamos falar primeiro dos mais simples. O vício da bebida, o vício do tabaco, do tabagismo, o vício da substância alucinógena, tá certo? Esses vícios de coisas externas, isso pode abreviar o nosso tempo de vida na Terra. Pode destruir esse templo sagrado que nos foi concedido para que a gente execute o nosso processo evolutivo nessa fase. Mas existem vícios que não são de fora para dentro. Cada vez que a gente fica irado, possesso, perde a paciência, fica com inveja, fica com a vaidade atacada. A medicina hoje comprova o quanto de substâncias tóxicas nós produzimos e jogamos na nossa corrente sanguínea quando gera esse tipo de sentimento. Muitas doenças físicas são resultados de comportamentos psicóticos, mentais. São as chamadas doenças psíquicas. Ah, fulano somatizou um câncer. O que é somatizar? Ele agia de forma tão desequilibrada que acabou provocando um desequilíbrio no seu sistema biológico e as células degradaram. Vários outros tipos de patologia a ciência hoje comprova. Em Taubaté, vocês sabem que existe uma cadeira da Universidade de Taubaté chamada Medicina e Espiritualidade. É conduzida por um coordenador, um médico muito respeitado, Alexandre Serafim, que trata exatamente do equilíbrio entre saúde médica e espiritualidade. As coisas não podem ser separadas como se pensava no passado. Nós somos espíritos. A gente tem que cuidar do espírito para que o corpo reflita uma boa atitude. Por isso Kardec junta os dois no mesmo título: loucura e suicídio. Se nós sabemos que Deus é Pai, que tudo que nos acontece é em nosso benefício, que os sofrimentos são resultados de nossos erros, por que a gente pede para afastar o sofrimento? Joana de Ângeles, não sei se é Joana de Ângeles que diz, mas tem uma frase muito conhecida que diz assim: a dor é uma bênção que Deus concede aos seus eleitos. Então, se alguém não sofre, não é eleito de Deus. Perceberam? Porque é através da dor bem suportada que nós realmente nos redimimos de nossos erros anteriores. Que a gente entende o processo e não causa mais aquilo. É a modificação interior. Não é o sofrimento que nos livra da dificuldade. É a compreensão e a não execução futura. Jesus, muitas vezes, quando curava, o que ele dizia? Vá e não peques mais. Se a pessoa pecar é errar o alvo. Vocês sabiam disso? Fala pecado, tal. Pecar é errar o alvo. Você está apontado para uma direção, errou, pecou.
Então não se desvie do caminho reto, do caminho moral, da moral cristã. Jesus dizia, não peques mais, porque se pecar, se errar novamente, você volta, você retrocede. Mas isso não precisa ser espírita para acreditar, gente. Tudo que a gente sabe que tem que fazer do jeito certo, faz do jeito errado, o que acontece? Uma hora volta contra a gente fala, agora eu tenho que fazer do jeito certo. É simples. É simples, não tem nada de difícil nisso. Muito bem. Durante muito tempo, evitava-se falar sobre suicídio para não disparar gatilhos nas pessoas. Mas numa casa espírita, a gente pode abordar esse tema de uma forma mais profunda. Por quê? Porque o espírita sabe que se ele abreviar a vida, na esperança de se livrar do problema, ele não se livra. O problema continua. O problema acompanha. Mais grave. Mais grave por dois motivos. Primeiro, porque a gente desistiu dele. E segundo, porque nós carregamos as consequências do ato praticado. Vocês já pararam para pensar nisso? O indivíduo não suporta as provações que está passando e desiste da vida. Aí ele pega uma arma e atira na própria cabeça. Ele desencarna. O problema continua. Vai ser agravado porque ele não teve coragem e competência para levar adiante. E na reencarnação futura, o corpo espiritual estará danificado pelo tiro que ele deu na cabeça. Aí a pessoa reencarna com problemas mentais, restrições. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Quantos casos a gente vê assim na vida? E a gente fica olhando e fala, nossa, que pena, coitado. Coitado mesmo. Coitado mesmo. Não sabia o que estava fazendo. Mas Deus é misericordioso, oferece uma nova oportunidade. Oportunidade que temos de conhecer o Espiritismo, entender o porquê das coisas e fazer a escolha mais adequada para nós. Para o espírita, Kardec diz assim, toda dúvida que nós temos, o conjunto de nossas ideias materialistas, que não despertam em nós a crença no futuro, na imortalidade da alma, isso é chamado de frouxidão moral, ou de covardia moral, que são fortes ingredientes que podem levar a pessoa a tirar a própria vida. Mas o espírita não. O espírita conhece, sabe de tudo isso, então ele tem o dever de agir, passar pela prova com resignação, buscar entendimento, compreensão, uma vez que ele é o responsável, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós passamos por todas as situações que nós demos causa no passado. Então nós não podemos escorar atrás dessa desculpa. Nós sabemos que as provas existem para ser superadas. Nós estamos num mundo de provas e de expiações. Eu tenho um amigo que diz assim, quem está no mundo ou está para provar ou está para expiar, porque é um mundo de provas e expiações. Ele não deixa de estar totalmente errado. A gente precisa saber como navegar nisso. Importantíssimo, a gente só muda o nosso comportamento, só muda a nossa atitude, só mudamos o nosso sentimento quando nós conhecemos o assunto. Por isso a importância de conhecer. Conhecer para compreender o que está acontecendo, o porquê está acontecendo. Conhecer para compreender, compreender para praticar, para exercitar. É através do exercício, é através da prática que a gente apresenta realmente a prova, assim, a comprovação, melhor dizendo, que nós aprendemos. Conhecer para compreender, compreender para vivenciar e vivenciar para exemplificar. Porque é através da nossa vivência, do nosso exemplo que a gente ensina. Quem tem filho sabe disso. Você passa uma vida inteira falando na cabeça do filho, não faz, não faz, não faz, parece um gatilho que está dizendo para ele, faz, faz, faz. Só que nós já fomos filhos, né?
A gente se esquece disso. A gente já foi teimoso assim também. Mas é isso. Falar sobre isso é importante, principalmente no mês de setembro, que é onde mundialmente se dedica essa campanha do Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio e da valorização da vida. Eu vou dar para vocês alguns números muito rapidamente. Nós temos a última estatística da Organização Mundial de Saúde apresentando até 2022, no ano de 2022. No mundo, em 2022, acontecia um suicídio a cada 40 segundos. 40 segundos. No Brasil, em 2022, acontecia um suicídio a cada 45 minutos. Quem gosta de futebol sabe que futebol, uma partida de futebol, tem 2 tempos de 45 minutos. Enquanto a gente assiste uma partida de futebol em 2022, uma pessoa se suicidava no primeiro tempo e outra no segundo tempo. 2 pessoas por jogo. No Brasil, o número apontado era de 32 suicídios por dia. 2 fatos preocupantes. Primeiro, nem todo suicídio é registrado como suicídio. Tem família que, por vergonha, por acanhamento, pede para não registrar como suicídio. Aí apresenta outro tipo de causa-morte, causa natural. Para preservar a imagem, essa coisa toda. Então esse é um ponto. Nós estamos falando de dados estatísticos. E estatisticamente, para cada suicídio cometido, existem em torno de 20 tentativas não efetivadas. 20 tentativas para cada suicídio. Se nós tínhamos em 2022 32 suicídios por dia, e para cada um havia 20 tentativas, faz a conta matemática. 32 vezes 20 por dia de tentativas de suicídio no Brasil em 2022. Os últimos números agora da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, vindo pelo SUS, foi divulgado pela Abramed, um registro de 31 casos, a média de 31 casos de internação diária no Brasil, de pessoas com lesões provenientes de tentativas de suicídio. Olha como é grave, gente. Como é grave. Mas o objetivo de apresentar esses números não é impactar negativamente, é chamar a atenção da importância da vida, esse dom divino que nos foi concedido. Esse dom, essa possibilidade que temos de realizar enquanto estamos aqui nesse planeta. Enquanto sabemos e temos consciência que somos espíritos imortais, trabalhando em prol do nosso desenvolvimento, aproveitando todas as oportunidades. A morte não existe. Aliás, Emmanuel ensina isso num livro chamado Recados do Além. A morte não existe. Porque a vida não tem interrupção. E ele diz, escaparás da morte tantas e quantas vezes for necessário, mas jamais sairás da vida. Porque a vida é eterna. A vida é um dom... Eterna não, a vida é imortal. A vida é um dom divino. É uma criação divina. Tudo que Deus cria não se acaba. Essa é a importância da valorização da vida. E por quê? Porque conosco convivem outras pessoas. Então, muita atenção, primeiro em nós mesmos, saibamos entender as dificuldades que estamos passando, saibamos identificar a solução, pede ajuda, procure apoio, observe os que estão ao nosso redor, filhos, amigos, pais. Os números, eu não quero trazer para vocês, porque tomaria muito tempo e assusta muito. Os estados do Brasil, a faixa etária, gente, não tem. A coisa é entre 12 anos para cima. É muito difícil você lidar com tudo isso. Mas é importante observar quem convive conosco.
Nossos filhos, nossos amigos, nossos companheiros, nossas companheiras, nossos pais, nossos avós. Observe. Observe e fique atento aos sinais. Estar triste é normal da vida. É um mundo de provas e expiações. A tristeza, ela dura 3, 4 dias. Passou de uma semana, 10 dias, cuidado. Isso já começa a caminhar para a depressão. O estado depressivo, depois depressão. Muito cuidado. Importante que nós valorizemos a vida. Estamos vivos. Gonzaguinha dizia, né? A vida é bonita. É bonita. E é bonita. Ele cantava isso, não cantava? A gente precisa acreditar nisso e seguir adiante com a vida. Para isso nós temos o tempo todo o apoio de nossos guias, nossos mentores espirituais, o nosso mestre Jesus, o tempo todo conosco, a bênção de nosso Pai Celestial, que nos sustenta, nos ampara, o número imenso de espirituais trabalhadores do Cristo que estão ao nosso redor, esperando que a gente manifeste o mínimo de boa vontade e receptividade para que eles possam interagir conosco. Esses são os benefícios que Deus nos concede, mas a gente tem que estar atento para a vida, não para outra coisa. Que Jesus nos abençoe a todos sempre, tenhamos uma boa semana, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus permitir. Boa noite, irmãos. Em primeiro lugar, vamos agradecer ao nosso querido irmão Paulo Nascimento, que sempre que vem à nossa casa aqui, nos traz ensinamentos de tanto valor, sempre de uma forma muito clara, muito didática. Então vamos nesse momento fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Eterno, ao nosso Mestre Jesus, e vamos vibrar com as nossas melhores energias por todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, aqueles que vivem em situação de rua, aqueles que passam por dificuldades, por doenças, por injustiças, porque apesar de muitos estarem passando por essa situação devido ao que plantaram no passado, sabemos que nossa oração e nossas vibrações podem aliviar esse sofrimento. Vamos agradecer também pelas nossas oportunidades aqui nesse planeta de expiação e provas, pela própria oportunidade da encarnação, que já é por si só uma bênção. E vamos aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível, para evoluirmos, para sairmos daqui muito melhores que chegamos, para que possamos trilhar todos os dias, a passos firmes, o nosso caminho rumo ao nosso destino de espíritos imortais, que é nos tornarmos espíritos perfeitos. Que assim seja, graças a Deus, e vamos permanecer em silêncio, aguardando a bênção do passe, que tanto benefício traz para o nosso espírito, para o nosso corpo, para que possamos, através dela, através dessa energia, receber tudo o que precisamos.